Graça e paz a todos, em nome de Mashiach Yeshua e do nosso Deus e Pai, Yod-Heh-Vav-Heh. Vamos hoje estudar o livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ver o significado da fé e vários exemplos de fé. O estudo é grande, então não vou me delongar muito. Vamos iniciar aqui. Temos a Bíblia judaica, o Novo Testamento judaico, também temos a Bíblia linguagem de hoje, como vocês estão vendo aqui, Novo Testamento judaico aqui, e Bíblia de Jerusalém aqui. Aqui temos a Ara com o Strong, para nós vermos o significado das palavras, no caso aqui do grego, ok? Vamos lá. Vamos inicialmente focar aqui na Bíblia linguagem de hoje, tá? Depois a gente vai lendo nas outras versões também. A primeira frase que é escrita aqui no verso 11, no capítulo 11, verso 1, é a seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então essa é a definição da fé na Bíblia. Hebreus capítulo 1, verso 1. A fé é a certeza das coisas não vistas. Basicamente isso. A fé é a certeza de coisas não observadas. Você acredita, mas ainda não aconteceu para provar que aquilo é real. Ok? Você não tem uma prova física, uma prova visível. A fé é a afirmação de que aquilo que você não vê é real. Olha só como diz aqui essa versão. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Bom, falando sobre realidade que não se vê, que não dá para ver, coisas que não podemos ver, mas que existem. Várias coisas em nossas vidas são assim. A grande maioria das coisas que estão em nossa volta, a gente não tem percepção. Mas nem por isso elas não deixaram de existir, né? Por exemplo, o vento é uma coisa que nós não vemos, mas a gente sente, né? A gente sabe que ele existe. A eletricidade, a gente não consegue ver a eletricidade, mas a gente sabe que ela existe, a gente se beneficia o dia todo da eletricidade, né? Quando você está mexendo no celular, quando você toma um banho, quando você toma uma água gelada, né? Então você sempre vai estar se usando de algo que você não vê, né? Então não é porque que não vê que não existe. Outra coisa também, as ondas, né, de rádio, de telefone, de satélites e assim por diante. Ondas eletromagnéticas. Então, nesse momento, você está sendo bombardeado por milhares e milhares de frequências diferentes de tudo quanto é tipo de coisa. Sinal de rádio, sinal de televisão, sinal de telefone, né? Você não consegue ver essas coisas, mas essas coisas existem. Então, a fé é a certeza de coisas que existem, mas você não consegue ver. É basicamente isso. Vamos agora para o verso 2. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Então, quando Deus ele se mostrou a poucos, né? A Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, né? Deus ele se mostrou a poucos por meio de seu Messias ou por meio de anjos, certo? E muitas pessoas do passado demonstraram fé nessas confirmações de Deus. Aí nós vamos ver várias e várias pessoas que mostraram fé. E esse estudo vai servir como um estudo de edificação, porque quando nós falamos dessas pessoas, nós estamos falando também de pessoas como nós, com os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, talvez as dificuldades parecidas, não as mesmas, né? Mas dificuldades parecidas. Então você vai com certeza se ver, né, em algum desses exemplos aí. Você vai sentir afinidade com alguns desses personagens. Aí eu estou trazendo aqui a Bíblia no Testamento Judaico para vocês conhecerem o nome, né, em hebraico, tá? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, depois a gente lê aqui no Novo Testamento hebraico. Só para vocês saberem, né, o nome que a Bíblia chama essas pessoas no hebraico. Como é chamado essas pessoas? Aí começa assim, ó. Pela fé que entendemos que o universo foi criado
pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Aqui o escritor está falando de Jesus, né? Jesus é a palavra de Deus, ok? E Deus disse em Gênesis, Bereshit, capítulo 1, né? Deus disse, haja água, houve água. Deus disse, faça a separação. Essa palavra, esse verbo, em João capítulo 1 é retratado, né? O Espírito Santo nos revela que é o próprio Filho. Então, na criação, o Filho foi operante. Quando, nesse contexto que se diz, Deus disse, era o Filho agindo, então o Pai passava o projeto ao Filho e o Filho realizava o projeto da criação. Deus é o arquiteto, né? O grande criador de tudo, quem inventou, né, as coisas, como as coisas deveriam ser feitas, quem fez o projeto é o Pai. Mas quem executou a obra, o mestre de obras, é o Filho, ok? Provérbios capítulo 8 testemunha sobre isso. Então, pela fé, entendemos que o universo, né, ou os mundos, veja aqui, na Bíblia, vou pegar a caneta aqui rapidinho, peguei. Na Bíblia em hebraico, né, e até mesmo na Bíblia de Jerusalém, ó, que os mundos, tá vendo? Entendemos que os mundos, na linguagem de hoje fala universo, né, porque hoje a gente tem uma percepção de os mundos como sendo o universo, mas pessoas, aqui na Bíblia já traz a ideia de mundos, existe mundos, certo? Mundos são lugares em que comportam vidas. Então, este é o mundo dos homens, este que nós vivemos. Mas existem outros mundos, que vivem outras criaturas, outros seres, né? Que foram criados por Deus também. Então, pela fé, entendemos que os mundos foram criados instantaneamente pela palavra de Elohim. Aqui usou a palavra instantaneamente, né? Mas, na verdade, a ideia aqui é que Deus lhe falou, né? A palavra de Elohim aqui, ó, tá vendo que a palavra está em maiúsculo na nova tradução judaica aqui? Porque aqui, ó, se entende que essa palavra é o Yeshua, tá? Yeshua de Elohim. A palavra de Elohim é Yeshua, Hamashia, né? Então, os mundos foram criados porque o Senhor Elohim, o Senhor Deus, ele habilitou e possibilitou que o Senhor Yeshua criasse os mundos. Tudo aquilo que é visto vem daquilo que não é visto. Ou seja, Elohim, né, o nosso pai, eu de Revavhe, e também Yeshua, na sua anterior vida, né, digamos assim, eram seres, né, que não se, digamos que invisíveis, né, digamos assim, invisíveis, ok? O Senhor Deus ainda é assim, né, embora o Senhor Mashiach, Yeshua, hoje exista em uma outra forma, né, uma forma humana poderosa, né? Ele é um homem poderoso, um homem Deus anjo, né, digamos assim, que eu tenho ensinado aqui no canal. Mas todas as coisas vieram à existência por coisas não observadas, certo? Então o material, ele vem de coisas que vêm antes do material, né? Antes da matéria existir, as energias já existiam, né? Essas energias trouxeram a existência à matéria e aí os mundos. Então, se você tem interesse em saber sobre isso, continue com a gente aqui no canal, se inscreva, a gente vai falar sobre isso, tá? Pra frente. O mundo dos homens, ele é plano, convexo, e existe um firmamento acima que segura as águas. Mas existem outros mundos, tá? Existem outros mundos, como a Bíblia testemunha em várias passagens. Então vamos lá. Aí agora a gente começa a ver os exemplos. O primeiro exemplo não é Adão e não é Eva, né? Eles desobedeceram. Mas isso não quer dizer que eles não vão poder voltar a viver, tá, gente?
vou fazer um vídeo depois sobre Adão e Eva, tá bom? Algumas pessoas e algumas religiões, né, pelo menos uma religião, tem ensinado que Adão ele não vai mais ressuscitar, que o sacrifício de Jesus não vale para ele. Mas a Bíblia não fala sobre isso, tá? Isso é apenas conjectura da mente humana. Vamos lá. Foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, no hebraico, a pronúncia não é Abel, tá? É Havel. Havel. Tá bom? Caim é Caim mesmo. Tá? Havel e Caim. O que podemos destacar aqui de Abel? A fé. A fé em quê? A fé em Deus. E olha que ele vivia num mundo totalmente inexplorado pelo homem. Eles saíram do jardim, né? Seus pais, e foram lavrar o solo. E aí, Abel, ele tinha ciência de tudo que tinha acontecido com seus pais. Ele provavelmente ele viu os querubins que protegiam a entrada do jardim, né? E ele mostrou uma fé que o seu irmão Caim não mostrou. Mesmo num tempo em que não se sabia, presume-se, né? A gente presume isso, que eles não entendiam sobre sacrifícios. Abel ele sacrificou animais para oferecer a Deus. Então, daí a gente entende que a sessão de sacrifícios já inicia-se em Abel, e ele, por ter sido morto, ainda fala até hoje. Ainda fala. Bom, o próprio Abel se torna um sacrifício no altar do mundo. O primeiro sacrifício. Quando há assassinato na terra, há sacrifícios. Porque não era para o homem morrer dessa forma. O que Deus decretou é que o homem morreria, né? Por problemas, né? De idade, de saúde. Mas a questão do assassinato é algo que é uma interrupção da vida. Não é uma forma natural de morrer. Não é a forma que Deus ele colocou no mundo depois que Adão e Eva morreram. Pecaram, né? Então todos nós deveríamos morrer de doença ou de velhice. Nunca de assassinato. Né? Talvez doença, talvez velhice, talvez acidente, mas nunca de assassinato. Quando há um assassinato, há um sacrifício de alguém que não deveria morrer ou de uma vida que não deveria ser interrompida. Por meio da sua fé, qual foi o motivo da morte dele? A sua fé. Ele acreditava que ele podia agradar a Deus por meio de um sacrifício. Embora ele não fosse justificado por meio desses sacrifícios, era uma forma dele mostrar que ele estava arrependido de tudo aquilo que tinha acontecido com seus pais. E que ele, ao oferecer uma vida de um animal ali, ele estava confirmando que a morte que tanto o animal quanto o homem passaria era algo que realmente mexeria com toda a estrutura da humanidade, com todos os seres. Por isso, deveria ter perdão, remissão de todas as culpas, por meio de uma criatura viva que foi morta. Já ali, Abel prefigurava de forma profética o cordeiro que iria ser morto e emulado em nosso favor. Quando ele fez isto, ele causou a inveja de seu irmão, pois este não era um homem de fé e queria atenção. Ele ficou bravo com seu irmão. Mas ele também poderia ter sido aceito por Deus, se o seu coração fosse
bondoso e se tivesse escutado os conselhos do próprio Deus. Mas indiferente disso, ele acabou com a vida de seu irmão, causou um sacrifício ainda maior e Abel, ele foi morto. Mas seu sangue fala até hoje, clamando por justiça, como o primeiro sacrifício humano feito na terra. Bom, o que podemos aprender de Abel? Que muitas vezes nós não precisamos concordar com a nossa família, concordar com as decisões de nossos familiares. Embora Adão e Eva tinham se desviado do Senhor, Deus, né? Abel, ele não aceitou isso em sua vida e ele procurou uma forma de se reconciliar com o Criador. E ele foi o primeiro mártir, né? Foi o primeiro mártir, a primeira pessoa que sofreu por causa da fé. Ele foi apenas um dos vários outros que morreriam por meio da fé, por causa da fé. Quando o Mashiach, nosso Senhor, morre, ele também morreu por causa da fé que ele professava, do sacrifício que ele oferecia. E os caíns, né, fariseus, o mataram numa estaca ou numa cruz de tortura. Então aprendemos que Abel, ele é um precursor de Cristo, aonde o seu próprio irmão, por inveja, por raiva, acaba matando o justo. E isso é um tipo, né, de Jesus e dos fariseus, né, daqueles religiosos, aqueles judeus que eram irmãos de Cristo, judeus também, e que também procuraram a morte do Senhor Jesus. Então as duas mortes falam até hoje e os dois sangues clamam até hoje. Mas o de Cristo, né, como sendo o sangue remidor de vidas, ele nos salva de todos os nossos pecados. Agora vamos falar sobre Enoque, né? Um segundo exemplo que é descrito aqui em Hebreus. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus, e ninguém encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que, antes disso, ele já havia agradado a Deus. Então, por uma obra de fé de Hanor, a gente fala, né, a gente traz aqui no vídeo, nos nossos vídeos aqui do canal, o livro de Hanor, né? Tem gente que não gosta, que fica perturbado com isso, que não está na Bíblia. Mas olha aqui, olha. Aqui é o livro de Hebreus. Você aceita o livro de Hebreus como um livro inspirado, mas você não aceita o livro de Hanor, de Enoque. É engraçado, né? Porque o livro de Hebreus aqui, ele testifica sobre Enoque. E ele fala que Enoque foi levado. Então aquelas histórias que Enoque conta no livro, o próprio escritor de Hebreus também acreditava. Mostrando que você acredita no livro de Hebreus, na carta de Hebreus, como sendo inspirada, mas você não acredita na citação que esse escritor fez de um livro que conta coisas que os homens duvidam. Mas, se você acredita na carta inspirada, você também precisa acreditar no livro de Enoque, né? Tá vendo a citação aqui? Ele foi transladado, né? Foi levado para Deus. O que é isso? Assunto para um outro vídeo. Quando nós estivermos falando de Enoque, né? Nós vamos trazer esse assunto aí. O que significa isso? Ao passo que Jesus Cristo falou que nenhum homem jamais subiu aos céus. Parece que há uma contradição, né? Então, o escritor de Hebreus, o livro de Enoque, estão contradizendo a Cristo? Será que é isso? Não existe contradição, irmãos. Porque quando Cristo está falando, ele está falando de uma coisa totalmente diferente do que o livro de Hanor e o livro de Hebreus está falando. Porque o ponto é, que céus que Jesus Cristo estava falando? Né? Que céus? São muitos céus. Lembra que nós estamos falando dos mundos? Não estamos falando dos mundos? Os mundos não foram criados? Não são vários mundos? A Bíblia testifica que na carta de Hebreus, né? Também em Gênesis, também fala lá em Gênesis que ele foi
levado. Lá fala isso, em Gênesis. Aqui também está falando que ele foi levado. Vamos ver se eu até acho até a referência aqui, ó. 5. Aqui, ó. Andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Um ano, né, de 1000 anos. Não, de 1000 anos não. Um ano de anos, né? E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou. Porquanto Deus para o tomou. É uma linguagem meio estranha, né? Mas é isso aí. Tá? Se nós pegarmos outra tradução, ela está falando transliterou, né? Transladou, né? Ou tomou. Então Gênesis fala que Enoque foi levado para Deus, né? Em algum lugar, né? Jesus Cristo falou que ninguém subiu aos céus, onde Deus vive. Mas aqui a Bíblia fala que Enoque foi levado, não fala para onde, né? Então pode ser, né, que ele seja em algum dos mundos. Ele não passou pela morte, ele está em algum dos mundos que existe por aí, tá? Alguns dos mundos acima. Mas ele não viu a morte, é o que a Bíblia fala. É estranho, né? Porque outras passagens falam que todos os homens morreram. Mas Enoque não. Enoque é diferente. São exceções, né? Agora vamos lá. Aqui no livro Novo Testamento Judaico, diz assim, ó. Por uma obra de fé, essa obra de fé nós vamos estudar, tá? Num vídeo específico. Foi trasladado para cima por Elohim, para que ele não visse a morte. E não foi achado, porque Elohim o tomou. Pois, antes de ser tomado, ele tinha o testemunho de que ele havia agradado a ele. Quer dizer, o Enoque foi o primeiro profeta, né, gente? Profeta da justiça. Enoque, Hanor, ele profetizou contra anjos, né? A mensagem dele foi uma mensagem poderosíssima e pesada, né? Ele falou contra anjos. Não foi contra homens, foi contra anjos. E ele condenou uma geração, né? Ele, Noé, né? O pai de Noé. Então foi assim, foi 4 gerações de profetas que condenaram as práticas ímpias que estavam acontecendo. E aí fala, conforme foi dito, Enoque andava com Elohim, mas através da fé é possível a um homem ser estabelecido e ser recebido na presença de Elohim. Olha que coisa linda. A fé, ela é tão maravilhosa que ela faz com que a gente se torne capacitado a entrar na presença de Elohim, ou estar na presença de Elohim. Ok? Quer dizer, aqui no caso está dizendo que Elohim aprovou Enoque por sua fé, numa geração iníqua. Numa geração iníqua e pervertida, Elohim, ele, por todas as coisas maravilhosas que foram demonstradas para esse grande profeta, Hanor, ele foi presenteado, né? E ele não teve que passar pela morte, né? Não teve que passar pela morte. Pois quem quer que deseje se vir a Elohim, é necessário que tenha fé que Elohim exige. Que Elohim existe. Tá? E para todos os que o buscam, ele é a recompensa. Que lindo, né? Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem que vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. A gente precisa ter fé no nosso Criador, no nosso Deus, né? Porque ninguém consegue agradar a Deus sem fé, sem acreditar. Sem fé,
é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que o procuram. Então, não tem jeito da pessoa ser ateu, né? E ao mesmo tempo, ela esperar que esteja agradando, né, alguma coisa, alguma entidade, né? É que uma pessoa ateu não acredita em nada disso, mas se você ainda não é ateu, mas você acredita em Deus, mas não acredita muito, porque tem hora que você duvida das coisas, né? É normal, tá? Você precisa fortalecer a sua fé, tá bom? Na promessa de Deus, que Ele vai recompensar todos aqueles que o buscam para a sua salvação. Agora aqui, ó, no livro de Hebreus capítulo 11, fala de outro exemplo de fé. Qual é esse exemplo de fé? O outro exemplo de fé é Noé. Falamos de Havel, falamos de Hanor e agora estamos falando de Noar. Então tá aqui, ó. Por uma obra de fé, Noar honrou a Elohim e preparou uma arca para salvar sua casa, pois ele recebera um alerta de Elohim sobre aquilo que ainda não era visto. A chuva não caía, gente. A Bíblia descreve que apenas uma brisa saía da terra e regava toda a terra, uma neblina. Então, quando Elohim mostrou a Noé que haveria uma chuva, então era algo que nunca tinha acontecido, né? Nunca tinha acontecido. Ele tinha que crer. E a sua fé o motivou a construir uma arca, que foi o meio de salvação da sua família. O que não existia passou a existir quando caiu a primeira gota de água. E quem não acreditou na mensagem morreu afogado. Então, a fé ela nos leva a ter ações incomuns numa sociedade em que não tem fé. Quando Deus prometeu o dilúvio, né, ele já tinha falado sobre isso a Enoque e Moisés e Noé, né? Ele tinha contato com os escritos, né, com o próprio Enoque, né? Ele teve um tempo de contato com Enoque. E aí ele ficou sabendo de tudo que Enoque tinha passado, né? As coisas que Elohim falou para ele sobre a grande inundação. Mabul, né? Dilúvio em hebraico, Mabul, inundação. Que as portas dos céus se abririam e que o mar que há sobre nós cairia sobre a terra. E foi o que aconteceu, né? Mas aquelas pessoas não acreditavam nisso. A grande maioria delas não acreditavam. Porque eles nunca tinham visto a chuva. Então, nunca ter visto não significa que não vai acontecer, gente. Jesus, o grande profeta, o maior de todos, falou que as estrelas cairão dos céus. Ninguém acredita nisso. Primeiro, porque hoje já existe engano sobre essa questão. A ciência ensina que a estrela é milhões e milhões de vezes maior que a Terra. Então não tem como, né, uma estrela cair na Terra. Se uma estrela cair na Terra, acabou, todo mundo evapora, né? A Terra frita, de acordo com a ciência atual. Então essas mentiras são contadas exatamente para nos fazer não acreditar. Vocês acham que quando esses anjos, demônios, carnalizados, né, materializados carne, estavam na Terra, eles permitiam que as pessoas dessem atenção a Noé? Então, quantas e quantas mentiras esses caras não devem ter falado para a humanidade? Para eles não darem ouvido ao que Noé estava falando. Principalmente a questão da chuva, né, que não chovia. E eles se aproveitaram disso para fazer com que as pessoas se tornassem incrédulas. Hoje, da mesma maneira, quando a gente, né, que adora a Deus e acredita na palavra dele, com fé, fala sobre futuros terríveis que irão acontecer, estrela cai do céu, rugido do mar, coisas assim, que a terra tem um domo sobre ela, né? A gente é ridicularizado, as pessoas não acreditam nisso. As pessoas não acreditam nisso. Então, um ato de fé nos faz agir, pessoas. Pensa no que eu estou falando até agora. A gente falou de 3 exemplos de fé. Havel. Abel, ele foi o primeiro mártir por causa da fé. Então, isso testemunha para nós o quê?
Testemunha que os cristãos poderiam passar por morte, por perseguição à morte. Tudo isso que está sendo falado aqui, isso aponta para a Igreja de Cristo. Coisas que poderiam acontecer com a Igreja de Cristo, mas elas teriam todos os exemplos de fé ao mesmo tempo, ok? Os fiéis de Cristo. Eles se espelhariam nesses homens para vencer também. Então, um morreu por causa da sua fé. O outro teve que ser tomado por causa da sua fé. Aqui está falando do arrebatamento, gente. Olha que maravilha. Quando o Mashiach chegar, muitos de nós estaremos vivos. E muitos de nós seremos arrebatados com o Mashiach nas nuvens. Quer dizer, seremos livrados da morte. Isto testemunha sobre os que jamais morrerão. Pessoas que jamais morrerão. Enoque é o prepulsor de tudo isso. O que aconteceu com Enoque é uma amostra do que vai acontecer com milhões de pessoas fiéis a Cristo na última hora, na última trombeta. Quando alguns morreram por Cristo, como Abel morreu, outros não tiveram que passar pela morte, foram levados a Cristo, né, a Deus. E agora estou falando de Noé, uma pessoa que para sobreviver ela precisou agir. É uma outra característica da igreja, dos membros do corpo de Cristo. Temos que agir, temos que ter fé, acreditar nas palavras do Senhor, construir a nossa arca. Como que construímos nossa arca? Fazendo a obra que Noé fez, de anunciar o evangelho da salvação, né? Para nós podermos adentrar o corpo de Cristo, sermos membros deste corpo. Continuando, agora fala de outro homem importante, Avraham em hebraico, Abraão em português, Avraham. Por uma obra de fé, Avraham viu ao ser chamado para entrar em uma terra onde ele teria herança, e ele obedeceu, mesmo não sabendo para onde iria. Então, essa insegurança que às vezes temos como cristãos é normal. Isso aí começou com o pai Abraão. O que vai ser de nós? Para onde vamos? O que vai acontecer com nós? Com a gente, né? Não sabemos, irmãos. Mas, por causa do chamado e da herança, o que acontece? Nós obedecemos e vamos aonde que Elohim quiser nos levar. Aonde que Yeshua quiser nos levar, nós vamos. Quer seja por morte, quer seja por ressurreição, quer seja por arrebatamento, quer seja por privação, quer seja por espancamento, quer seja por... seja que for, seja o que aconteça. Nós acreditamos como Abraão, nós temos fé do nosso pai Abraão. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu. Então, quando você recebe um chamado de Deus, irmãos, chamado, você não pode recusar o chamado, ok? Às vezes o chamado está envolvido com abrir mão de coisas que você valoriza. Abraão, ele tinha uma casa próspera em Ur dos Caldeus, né? Seu pai era um pagão, né? Vamos dizer assim, fazedor de imagens, rico, né? Pessoas que faziam imagens eram ricas. E Abraão teve que abrir mão de uma vida luxuosa em casas de alvenaria para virar nômade, para viver em tendas, para ir para um lugar que ele nem sabia onde era, para enfrentar riscos e perigos. Avraham, sem dúvida, é o pai da fé. Isto é uma característica da Igreja do Cristo, do corpo de Cristo. Quando somos chamados pelo Mashiach, abandonamos nosso conforto, a nossa zona de conforto. Às vezes, a nossa religião nominal. Às vezes, precisamos abandonar costumes, tudo para seguir Mashiach como nossa herança. A terra prometida que Abraão herdará, ela está totalmente envolvida com os herdeiros da promessa. Então, quando Abraão foi chamado, não foi só Abraão que foi chamado, foi todos os filhos de Abraão também foram chamados para esta herança.
Aí agora vamos falar de Isaac. Diz assim: por uma obra de fé, ele foi um estrangeiro na terra da promessa. Tal como habitou em terras estranhas e morou em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, são herdeiros com ele da mesma promessa. Por isso também moraram em tendas, por isso também foram peregrinos, por isso também morreram e viveram em terras estranhas. Mas essas terras estranhas eram terras prometidas. Então, mesmo que eles não conheciam, eram a herança dele e de seu povo, dos seus filhos. E quando esses homens voltarem à vida, eles viverão nesses lugares. Mais uma vez, eu levo para a igreja do Senhor Mashiach essas palavras. Isaac, Jacó, Abraham são 3 patriarcas que, por meio deles, Deus ele criou no mundo, né? Ele plantou no mundo a sua oliveira, seu povo. Por meio de Yeshua HaMashiach, nosso Salvador, ele enxerta nesta mesma oliveira oliveiras bravas, ou seja, apóstolo Shaul em Romanos capítulo 11 explica que ele faz a inserção de ramos que não pertenciam a esta oliveira, ao mesmo ramo da família carnal de Abraão, Isaque e Jacó. Então, deste ponto em diante, fomos chamados das nações para pertencer à oliveira de Deus. Ou a promessa que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó, também ela se estende e nos alcança por meio de HaMashiach. Então, quando nós fomos chamados a pertencer a esta oliveira, também recebemos a mesma promessa de sermos residentes forasteiros e termos a vida que os patriarcas tiveram, que era uma vida de fé, uma vida de santidade, uma vida de sacerdócio e uma vida de profeta. Pessoas que traziam o bem para os outros, pessoas que traziam a justiça aonde eles moravam, pessoas que traziam luz na escuridão, pessoas que levou o Deus de Israel, o Deus de Jacó e o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó a outros. Quantos outros tiveram acesso ao Deus verdadeiro por meio da fé que esses homens tiveram? E da mesma forma, nós hoje, o corpo do Senhor Jesus, devemos comportar-nos como Abraão, Isaac e Jacó, acreditando na promessa e vivendo por ela. Agora ainda continua falando um pouco mais. Diz assim: pois ele foi sentinela para uma cidade cuja fundação é construída e formada por aquele que é Elohim. Olha que lindo. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídas. Aqui está falando da Nova Jerusalém, Jerusalém, a Nova Jerusalém. Essa cidade vai descer dos céus com o Mashiach, Yeshua, a Mashiach, e vai ser a cidade que vai reinar no mundo, né? A cidade capital do mundo. A cidade de alento, de paz. Não é à toa que chama Jerusalém. Cidade de paz. Jerusalém, paz, né? Ou também cidade de luz, como alguns gostam de dizer. Ou também cidade da justiça. Abraão foi sentinela. Ele esperava, ele vigiava sobre tal cidade. Ok? Ele, quando ele teve seu filho Isaac, estava trazendo ao mundo essa cidade. Mesmo sem saber. Tudo viria por meio de Mashiach. Mashiach teria que nascer. Foi por meio da linhagem dele que Mashiach veio à existência. E Mashiach ressuscitou, foi aos céus e lhe trará essa cidade para Abraão e todos os seus descendentes
poderem vibrarem quando tudo isso estiver acontecendo. Por uma obra de fé, Sara, ou Sarai, né? Mas Sarai era antes, né? Depois virou Sara mesmo. Também recebeu e ficou grávida, e concedeu a sua idade avançada, pois ela jurou que aquele que prometeu a ela era fiel. Tá vendo? Agora está falando da primeira mulher, né, citada aqui, como exemplo de fé, Sara. Era velha, né? Suas faculdades reprodutivas estavam comprometidas. Mas mesmo assim, ela teve fé. Ela confirmou, né, o juramento fiel daquele que lhe prometera, embora de começo ela risse. É uma característica do ser humano. Inicialmente nós desacreditamos das coisas de Deus. Depois a pessoa de fé, pode até ser que no começo ela desacredite, mas depois quando ela começa a ouvir, ela acredita. Como aconteceu com Sarai, com Sara. E portanto, ela também orou, como uma cuja corpo estava morrendo. E muito mais foram concebidos como as estrelas dos céus e como a areia da costa, que é incontável. Aqui no Novo Testamento judaico está falando sobre Sara, mas nas outras versões fala como se fosse Abraão. Diz assim, ó, assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas dos céus, tão numerosos como grãos de areias na praia do mar. Não interessa, tá, gente? Aqui faz menção aos dois mesmo, tanto a Abraão quanto a Sara, ok? Então, por causa dessa fé que eles tiveram na promessa de Deus, mesmo sendo idosos já, né, incapazes de gerar filhos, eles acreditaram na promessa e se tornaram de um ramo morto vida. Trouxeram a nação do povo de Deus à terra, responsáveis pelo povo de Deus terem vindo ao mundo. Abraão e Sara. Continuando. Todos estes morreram na fé e não receberam a promessa, mas tendo a vista de longe, creram e ficaram satisfeitos, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos estes, até então, são todos os mencionados, né? Então, eles não viram o cumprimento da promessa. Abraão, ele recebeu a promessa de que todos seus filhos seriam como estrelas do mar, como grãos de areia na terra. Isso fala sobre as duas casas de Israel, né? O povo judeu e o povo gentil, né? Que iriam estar agregados a Abraão. Mas Abraão morreu antes. Abraão, ele viu seu filho, Isaac. Eu não sei precisar agora se ele presenciou a vida de Jacó, de Esaú, tá? Mas ele não viu a multidão que Deus prometeu, ele não viu, ele morreu antes. Sara não viu, o próprio Jacó também não viu, ele só viu só os seus 12 filhos e seus netos, não viu uma multidão. 70, 80 pessoas, 90, 100, 200, não é uma multidão, né? Então essas pessoas viram de longe, ou seja, elas tinham fé que a palavra de Deus seria cumprida. Como de fato cumpriu. Hoje vocês veem, né, milhões e milhões agregados a Abraão pela fé. Tanto israelitas carnais, que existem e subsistem ainda no mundo, né, em Jerusalém, como uma quantidade imensa de pessoas que foram agregadas a Abraão por meio da fé em Cristo. Então olha só quantas pessoas. As promessas foram cumpridas. Estão sendo cumpridas. Mas Abraão viu de longe e acreditou e ficou satisfeito. E confessou que era estrangeiro e peregrino na terra. Guarde essa linha, tá? De ser peregrino, de ser estrangeiro. Isso vai ser voltado para nós. Para vós
que dizeis estas é a cidade dele, nisto estamos buscando a terra vindoura. E aqueles que dizem isto mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Quer dizer, todos aqueles que acreditam nas coisas que foram prometidas para Abraão, a Isaac e a Jacó, eles confessam também que são herdeiros da mesma esperança. Então, o que nós esperamos como seres humanos, como cristãos? Nós esperamos o tempo em que nosso pai Abraão estará aqui de novo. Nós esperamos o tempo em que Jerusalém será a capital do mundo. Nós esperamos um tempo em que o descendente de Abraão, a semente prometida, que viria por meio de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, Maria, ele estaria no trono reinando e que nossos olhos pudessem ver isto. Esta é a promessa da nova cidade, da nova cidadania, da nova pátria. E todos os que confessam essa fé, eles confessam serem filhos da promessa, filhos de Abraão. Ok? Embora haja distorção de fé no meio do caminho, é ruído, né? É ruído. As pessoas achando que vai para o céu, isso e aquilo, isso tudo é ruído. Mas muitos acreditam nisto, mesmo às vezes com ruídos, com mentiras, porque Satanás ele não é bobo nem nada, ele colocou ruído, mentira no meio, entendeu? Para as pessoas desvirtuarem a fé de Abraão. A fé de Abraão, de Isaac e de Jacó era uma, gente. De ver um rei poderoso reinando em Jerusalém, Sião, e trazendo paz para todas as famílias do mundo. É isso que é a promessa. Esta é a promessa. E todos que se fazem filhos de Abraão são aqueles que confessam abertamente e que vivem pelo mesmo ideal que Abraão, Isaac e Jacó viveram. Aí o verso 16 diz: mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Então, essa pátria celestial aqui significa algo divino que virá à terra, que é a Nova Jerusalém, gente. Apocalipse capítulo 21. Eu vi descer dos céus, toda adornada como noiva ao seu marido, a Nova Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém é a pátria, né? É a pátria que desce do céu, tá? Mas ela não vai ficar no céu, ela desce do céu à terra. Todos eles acreditavam nisso, todos eles. Abraão, Isaac, Jacó, todos eles estavam procurando esta pátria. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaac em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaac é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Aqui, olha, estamos falando de ressurreição, gente. O propósito eterno de Deus está ligado com a ressurreição. Então, quando Abraão ele foi e recebeu esse pedido de Deus de entregar seu único filho, e a promessa era que ele teria filhos, né, descendentes, só que ele só tinha Isaac. E Deus pede seu único filho. Será que o próprio Deus então estava quebrando sua promessa? Abraão ele não era capaz de entender assim, porque ele entendeu que Deus iria ressuscitar Isaac num mundo em que não existia tal conceito. Nunca existiu esse conceito antes, tá? Mas Abraão foi o primeiro a crer na ressurreição, de fato, né? De se entregar para ela. Então, Abraão se tornou o pai da fé porque ele acreditou em coisas, em conceitos que só foram explicados milênios depois, ok? Séculos depois foram explicados conceitos que Abraão já acreditava.
Então, o que faz um profeta ser um grande profeta, um homem de Deus ser um grande homem de Deus? A capacidade espiritual que ele tem de entender coisas profundas mesmo que não foram reveladas. Tem hora que eu paro e penso em algumas coisas que ainda não têm respostas bíblicas, mas eu tenho certeza que essas coisas irão acontecer, porque eu tenho procurado conhecer o Deus que eu adoro. Então Abraão também, ele não sabia sobre a ressurreição. Ninguém tinha falado com ele sobre isso. Mas pela lógica e pela fé, ele entendia que se o único filho dele morresse, Deus poderia ressuscitá-lo para que a promessa fosse continuada. Porque Abraão entendia que a promessa de Deus era irrevogável. Qual é o problema hoje? As pessoas, as religiões, os líderes têm ensinado as pessoas que as promessas de Deus elas são revogáveis. Por exemplo, Deus disse que sempre teria o povo de Abraão como seu povo. Hoje, a grande maioria das religiões evangélicas e até católica ensinam que Deus ele rejeitou Israel. Quer dizer, teologia da substituição. Só que isso aí é o mesmo que dizer que Deus é mentiroso, que as promessas de Deus não são para Abraão e para Isaac e para Jacó. Que o sim de Deus não é sim. Que as promessas de Deus não são válidas. Que as palavras de Deus são mudadas de acordo com a situação e com o tempo. Não. O sim de Deus é sim e o não de Deus é não. Deus prometeu a Abraão e seus filhos. Mesmo que houvesse depois um enxerto de novos filhos, não significa que os filhos anteriores deixaram de ser filhos. Apenas alguns galhos foram quebrados para enxertar galhos novos. Então, quando Deus vai beneficiar a humanidade, ele vai beneficiar por meio de Abraão e sua família. Ok? Isso é promessa. E Abraão entendia que as promessas de Deus não mudam, mesmo que for necessário haver ressurreição, mesmo que for necessário haver enxerto. Se os verdadeiros filhos carnais, eles não podem manter-se na fé, Deus enxerta outros para que o propósito continue. E aí, tanto os judeus quanto os gentios, unidos em Mashiach, são capazes de levar adiante as promessas de Deus. Se os filhos morrem, Deus ressuscita novos. Ok? Para que a palavra de Deus seja cumprida. Quando Isaac foi ser sacrificado, no coração de Abraão havia apenas uma resposta. Isso é necessário porque Deus ele pediu. Você é obediente à sua palavra, ao seu pedido, ao seu mandamento. E vou receber meu Isaac, meu querido Isaac, novamente, para que a promessa de Deus se torne sim no meu caso. E isso fez de Abraão o pai da fé. Ele recebeu Isaac da ressurreição. Porque não foi necessário, de forma ilustrativa, não foi necessário que Isaac morresse. Mas, olha só aqui em hebraico. Porque uma obra de fé... Aqui, ó. Ele diz que por Elohim, ele seria ressuscitado dos mortos. Portanto, em uma visão, ele foi ressuscitado dos mortos. Então, é como se Deus já estivesse garantindo para Abraão que a promessa dele seria cumprida. Não interessa, Abraão. Eu cumpro a minha palavra. E Abraão se entregou de alma e corpo para o que Deus disse. Vamos agora falar sobre Isaac, Isra. Por uma obra de fé, Isra deu uma brahá a Yaakov e a Esav a respeito das coisas vindouras. Ou foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro de Jacó e Esaú. Então, a fé motivou a Isaac a continuar o legado do pai. Ele não foi morto, ele recebeu a bênção de Abraão e repassou, porque ele tinha fé naquelas promessas. Ele podia ter morrido com as promessas. Se Isaac não fosse um homem de fé, ele teria morrido com as promessas.
Ah, vou abençoar ninguém nada, não acredito nisso. Ele abençoou os dois filhos. Um de uma forma e outro de outra. Tem vídeo no canal explicando sobre isso. Vamos ver agora Yaakov. E vamos aqui agora, né, no pai das 12 tribos. Por uma obra de fé, no dia de sua morte, Yaakov deu uma brehá, uma bênção, ao segundo dos filhos de José, inclinando sobre ele a ponta do cajado. Aqui, olha, o escritor está falando sobre os que seriam enxertados, a segunda casa de Israel. Por que aqui está citando isso? Que antes de morrer, Isaac transmitiu as bênçãos para o segundo filho de José, Efraim. Por que está falando isso? Porque aqui está falando da bênção dos gentios, gente. Bênção dos gentios. As bênçãos, eles não foram apenas para Judá, entendeu? Judá como recebendo a bênção de trazer o Mashiach. Aqui, olha, Yaakov, ele estava abençoando também as nações. Porque muitos filhos viriam dali. Entendeu? Muitos filhos viriam das nações. Por isso que ele, na extremidade do seu bordão, da sua bengala, ele adorou a Deus e ele abençoou o segundo filho de José. Ok? Abençoou o segundo filho de José. Efraim. Aqui está falando das casas de Israel, tá? Se nós pegarmos esse texto aqui, ó, 21, vamos lá. Você vê que vai estar falando de Efraim. Jura-me, e ele jurou-lhe. Israel inclinou, dobrou a cabeceira da cama. O anjo que me livrou de todo o mal, que é Yeshua, né? Ele está falando de Yeshua. Abençoe estes rapazes. Seja chamado neles o meu nome. Olha só. O nome de Israel estava sendo levado dos filhos de José, não em Judá. E o nome dos meus pais, Abraão, Isaac e Jacó, Abraão e Isaac, né? E multiplique-os como peixe em multidões e no meio da terra. Olha aqui a esperança para as nações aqui. As multidões. Esse texto aqui, quando nós formos falar das duas casas de Israel, vamos usar ele, ó. Abençoe e multiplique-os como peixes em multidões no meio da terra. Aqui, ó, aqui no meio da terra é nas nações, tá? As nações. A segunda casa de Israel, tá? Que a bênção de Judá e do povo carnal ficou ali. Mas a bênção para as nações, ela estava nos lombos de Efraim, tá? E também de Manassés, né? São dois que foram responsáveis. Tanto é que eles se tornaram cabeça da segunda... Israel se dividiu em dois, né? Quem foi o cabeça das 10 tribos? Efraim. Efraim foi o cabeça. Quando a Síria chegou e devastou tudo e levou todos como exilados pelo mundo afora, o cabeça foi levado para vários lugares, né? Efraim e as outras 10 tribos com ele foram levados para a Etiópia, para o Egito, para a Síria, né? Já fiz estudo no canal sobre isso. Inclusive, gente, uma coisa interessante, tá? Existem estudos que explicam que os índios aqui da América falam palavras hebraicas. Até hoje. Você encontra palavras hebraicas nos índios aqui da América. Então, antes mesmo de Cristóvão Colombo, de Pedro Álvares Cabral, da descoberta, né, das Américas pelos europeus acontecer, os filhos de Israel foram trazidos para cá também, né? Os filhos de Israel, no caso, filhos de Efraim, de Manassés, filhos das outras tribos. De alguma forma eles vieram parar aqui. Não é à toa que temos provas, né, da questão, né, da língua hebraica estar no meio indígena. Tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, pela fé que Jacó teve, ele abençoou não só os seus descendentes carnais,
mas ele também abençoou seus filhos que viriam por meio da diáspora, Efraim e a casa de Israel. Vamos continuar. Por uma obra de fé, José falou no dia de sua morte do êxodo dos filhos de Israel e lhes deu ordem a respeito dos seus ossos. Pela fé, José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Então, olha aqui, ó. José, gente, ele foi profeta, ele profetizou o êxodo, a saída. Mesmo que eles tinham ido para lá, né, 70 e poucas almas, José já estava falando sobre a saída deles para a terra prometida. Por quê? Porque a promessa ainda da terra era algo válido e vivo na mente dos filhos de Abraão. Entendeu? Eles não estavam entregues ali ao Egito para sempre. Eles sabiam da promessa. Os patriarcas contavam para eles das promessas e eles acreditavam. Por isso que José profetizou antes de sua morte que ele deveria ser enterrado na terra que foi prometida a seus pais, não na terra dos egípcios. Isso foi contado como ato de fé. O que nós aprendemos disso tudo aí que nós estamos falando até agora? Aprendemos que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ela é composta de gentios e de judeus. E que todos nós ainda guardamos a mesma promessa que foi feita para os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Seja qual lá seja o seu grau de parentesco com eles. Mesmo que seja muito distante, você tem um rastro, ok? E mesmo os que não têm rastro, eles foram chamados para pertencer por meio do sangue do Cristo ao enxerto, ok? E todos somos filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Todos queremos acreditar na promessa de Jerusalém, que vai vir. E que vai restaurar esta Jerusalém bagunçada nos nossos dias. Agora vamos falar de outra pessoa, Moisés, né? Moshe. Aí diz assim: por uma obra de fé, Moshe, quando nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que ele era uma criança bonita e não temeram a ordem do rei. O faraó estava incomodado porque os israelitas eles estavam crescendo muito no Egito, os homens eram fortes, as mulheres reproduziam muito, as egípcias quase todas estéreis, poucos filhos, e os israelitas igual coelho, né? Reproduzindo igual coelho. Então ele vai e decreta uma ordem para matar todos os filhos que nascessem homens, né? Porque as mulheres são fáceis de subjugar. E aí, nesse período, né, todas as crianças que eram nascidas eram jogadas no rio Nilo, né, eram mortas. Mas, por uma obra de fé, os pais de Moisés, Joquebed, né, e Arã, se eu não me engano, eles pegaram e não temeram a ira do rei, o castigo do rei, né, do faraó. E preservaram Moisés vivos por 3 meses, até que colocou Moisés, né, num cestinho e a filha do faraó o adotou como providência divina. Bom, exigia fé para fazer isso, porque isso podia custar-lhes a vida, ok? Podia custar-lhes a vida. Então, de certa forma, às vezes a gente precisa fazer coisas que podem custar nossas vidas, mas temos que ter fé na promessa, tá? E a promessa era que um dia eles sairiam dali, tá? Tanto é que quando Moisés se apresenta ali, o povo no começo eles não queriam muito escutar, não, mas depois eles lembram das promessas feitas pelos pais, da saída, de voltar a Canaã, de voltar à Terra Prometida. E eles apoiam Moisés, né? Até certa forma. Então, aquilo era muito vivo para aquelas pessoas, inclusive para os pais de Moisés. E Moisés ele foi criado no Egito, né? Como filho do rei de Faraó, como filho da filha de Faraó. Vamos lá agora. Por uma obra de fé, Moshe, né, Moisés, permitiu que fosse chamado o filho da filha de Faraó, título pelo qual ele seria maior. Foi pela fé que Moisés, quando era
adulto, não quis ser chamado de filha de Faraó. Não permitiu, né? Li errado aqui. Porque exigia muita fé, né, gente? Largar uma coisa totalmente ego, né? Ele era um dos homens mais poderosos do Egito, né? Filho da filha de Faraó. Então, a gente não sabe qual que era a influência de Moisés ali no Egito. Os filmes tentam mostrar, né, pra gente, mas eu acho que não tão assertivamente. Ele era uma pessoa extremamente reconhecida no Egito. A gente não sabe qual era a relação que Moisés tinha com o faraó e nem com os outros, né? Mas nós sabemos que a Bíblia fala que ele tinha prestígio, ele foi educado na educação egípcia. Ele era um homem poderoso. E aqui, olha, mostra que ele se negou a ser chamado de filho de faraó. Ou seja, ele negou todo o prestígio, riqueza, fama por um chamado maior, que era o chamado do que Deus fez a Abraão, seu pai. Então, às vezes, a gente abre mão, sabe, queridos, de prestígio religioso, de uma carreira, né, que pode nos dar muito prestígio, mas que não está de acordo com os princípios do cristão, né, ou coisas desse tipo, né. Claro que a gente tem que rasurar muito sobre isso, mas muitas vezes, né, muitos de nós, quando percebem o engano, né, que a religião ela tem sobre nossas vidas, a gente abre mão, sabe, de coisas importantes até então para nós. Meu caso mesmo é bem assim interessante, né? Nesse caso, eu vou dar como exemplo aqui para vocês, né? Eu tinha, né, o respeito das pessoas, eu era um dos líderes, né, de uma religião, né? E respeitado na cidade. Depois, quando eu vi tudo aquilo que não estava de acordo com as escrituras e rasurei sobre aquilo, né? Estudei, meditei, orei e realmente fui sendo convencido por meio do Espírito Santo que aquilo não era algo sadio para minha fé. Então, quando eu me desliguei dessa religião, eles me expulsaram, né, de lá pela minha fé em Jesus e por minha fé nas promessas, porque eles ensinam totalmente diferente nesse ponto. Então, eles desacreditam, né, no governo do Mashiach aqui na Terra. E esse foi um dos motivos, né? Não só esse, mas tem outros também, como a questão da Terra plana, a questão de Jesus voltar visivelmente, de reinar em Jerusalém, todas essas questões aí, de Jesus ser adorado, né, como Filho de Deus. Então eles decidiram me tirar daquilo ali e eu perdi vamos dizer assim, minha fama, meu reconhecimento de homens. E inicialmente assim é terrível porque a gente está acostumado com ego, né? Então a gente precisa fazer às vezes igual, nesse caso eu sempre lembro do Moisés aqui, porque foi o que eu passei também. Eu decidi não ser mais chamado filho da filha de Faraó. Vamos dizer assim, né? Decidir não ser mais chamado ancião, decidir não ter mais uma reputação perante homens, que hoje me julgam como um apóstata, né? Como alguém desviado, como alguém que não acredita nas coisas que eles acreditam. Que de fato eu não acredito mesmo, né? De fato, eu acredito no Senhor Jesus como Salvador. Não preciso de intermediários, né? Não preciso de um corpo central que vai me religar com Deus. Só Jesus basta para mim, né? Então hoje eu não tenho mais, eu não desfruto mais daquele prestígio com as pessoas. Como Moisés também, entende? Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele entendeu o chamado de Abraão, como eu também entendi o chamado de Abraão. E aí a gente desliga, né? A gente se desliga dessas coisas. E aí a gente recebe, né, um nome sujo, né? A gente recebe nomes terríveis. As pessoas correm da gente, não quer mais ouvir nem falar sobre nosso nome, nem mesmo conversar com a gente. Então são coisas que acontecem, né? Pela graça do Senhor, às vezes a gente está disposto a passar por essas coisas. Um dia eu vou contar essa história com mais detalhes. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco os prazeres do pecado. Então, Moisés ele não quis, né, fazer parte daquilo ali, daquela coisa toda que o Egito proporcionava para ele, porque ele preferiu sofrer com o povo de Deus, né? Isso também tem acontecido comigo. Eu prefiro sofrer seguindo o que eu acredito ser verdade. Eu acredito
estar embasado nas Escrituras, do que estar, né, desfrutando de amizade, de companheirismo, de alegrias, mas está afastado do Senhor Jesus, né? Está afastado da verdadeira crença no Senhor Jesus. Não poder professar minha fé no Senhor Mashiach como meu Salvador. Não poder professar minha fé numa nova Jerusalém que reinará a terra, no reinado de Jesus aqui na terra, na volta dos patriarcas, na bênção que será essa nova vida que Cristo trará para todos nós. Então eu realmente preferi também, né, sofrer junto com o povo de Deus, com Abraão, com Isaac, com Moisés, com outros, ao receber, né, o ego inflado, os elogios e o tapinha nas costas, tá? É mais ou menos isso. Eu sei que isso acontece com muitos de vocês também, gente, pessoas. Sei que vocês também estão passando por todos os que ouvem meu canal, assistem meu canal, são pessoas sinceras que estão passando por um processo de reestruturação na fé, de um revivamento da fé, de uma aproximação com Mashiach, de um renascimento em Cristo. Então isso aí acontece com todos nós. Aí diz assim, ó, eu vou ler aqui no hebraico, no Novo Testamento judaico. Pois ele estimava a repreensão do Mashiach como sendo maior do que as desgraças do Egito. Em geral, ele deslumbrava a recompensa. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Mashiach do que possuir todos os tesouros do Egito, e que ele tinha olhos fixos na recompensa. Então, gente, olha só que coisa linda. Aqui já fala de Mashiach. Moisés, ele já sabia do Mashiach. Na verdade, ele se encontrou com ele no monte, né? Ele se encontrou com ele na sarça ardente. Ele se encontrava com esse Mashiach várias e várias vezes. Ele se encontrou na tenda da reunião. Ele vivia se encontrando com ele. Então, mas antes dele sair do Egito, ele não tinha noção disso. Então, ele teve que ter fé. Ele só tinha a esperança do ramo, do renovo, né? E foi dito lá pelo Jacó, antes da sua morte, que um dos filhos de Jacó traria, no caso Judá, né? Traria um renovo, traria um rebentão que iria renovar todas as coisas. E Moisés acreditava nessa promessa, né? Por isso que ele rejeita a glória do Egito e vai sofrer por causa do Cristo. É isso aí que acontece, gente. Todos os exemplos que tem no Velho Testamento remetem a essa passagem. Todos os que viveram pela promessa, eles não estavam vivendo pela promessa da terra. Eles estavam vivendo pela promessa do descendente prometido que viria, que traria à terra, a renovação da terra. Porque a terra em si é apenas terra. Terra que nos dá comida, nos dá alimento, mas que nos alimenta e se alimenta de nós quando morremos. Então, a terra de Israel em si, a terra da promessa em si, não é nada sem o Mashiach, que irá renová-la. Então, quando todos esses sofreram pelo Mashiach. Quando nós sofremos hoje, por qualquer que seja o que aconteça conosco, quando nós ficamos do lado do Mashiach, da esperança, nós estamos sofrendo pelo Mashiach, sofrendo pelo nosso Yeshua, né? Hoje nós vamos estudar só até Moisés. Nós vamos fazer uma parte B. É o primeiro estudo de Hebreus que vai ter que ter parte B, né? Porque só aí, ó, já é 1h13, né? Só falando até Moisés. E tem muitos outros ainda. Então vamos lá. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pois ele estimava... Não, agora é aqui, ó. Porque por uma obra de fé, ele abandonou o Egito e não temeu a ira do rei, porque por isto ele foi preservado pelo descanso, vendo aquilo que não se pode ver. Então, por que Moisés ele teve visões do anjo Mashiach? Por que Moisés teve visões do futuro? Por que Moisés provavelmente até teve eu vou falar disso um dia, tá? Uma viagem no tempo e se encontrou com Mashiach no monte, né? No monte, e aí ele falou do Mashiach, a sorte de morte que o Mashiach iria sofrer. Por que Moisés, ao descer do monte, ele estava com seu rosto
como o sol, que as pessoas tinham que tampar os olhos e ele usar um véu. Moisés foi um grande profeta, meus queridos, o maior profeta depois de Jesus, claro, né? E de João Batista. Menor que Jesus e menor que João. Moisés foi um homem gigante. Ele viu coisas que homens normais não veem. Por que ele teve essa possibilidade? Porque ele teve fé. Porque ele negou ser chamado filho de Faraó. Porque ele abandonou o seu conforto. Porque ele abandonou a sua vida de fartura. Que ele escolheu o sofrimento do Cristo. Que ele preferiu fugir do Egito. Que ele viu coisas fantásticas. Que ele fez coisas fantásticas por meio de Deus. Então Moisés é um exemplo de fé para todos nós. Todos aqueles que se dizem filhos de Abraão olham para Moisés como um grande profeta. E vê na figura de Moisés o Cristo. Porque Moisés representa Cristo. Porque Moisés foi legislador como Cristo é legislador. Que Moisés trouxe à nossa vista a Torá. Os escritos, as histórias sagradas iniciaram-se sendo escritas e preservadas com esse homem Moisés. Embora muitos outros escribas importantes também, como Abraão, Isaac, Jacó, Hanô, Ravel e muitos outros que nós já até estudamos, foram pessoas importantes, mas foi nas mãos de Moisés que Deus confiou a escrita de todas essas coisas maravilhosas que estavam acontecendo. Foi nas mãos de Moisés que Deus ele entregou a Torá, as 10 palavras que renova a vida do ser humano. Então, Moisés, ao olharmos para ele, vemos quão grande era a sua fé e como ele viveu para aquilo, sendo 3 ciclos de vida que Moisés teve. 3 ciclos. Um dia nós vamos falar só sobre Moisés. E nesses 3 ciclos de vida, ele sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Isso remete também a nós, que nós temos ciclos de vida longe do Criador, ciclos de vida de aprendizado e ciclos de vida com o Criador e com responsabilidades que o Criador nos dá. Esses 3 ciclos de vida de Moisés refletem o ciclo de vida de cada um de nós. Todos nós temos um tempo de vida longe do Criador, vivendo no Egito, vivendo no mundo, aprendendo do Egito, aprendendo com honra, com glória, com isso, com aquilo. Depois acontecem coisas em nossas vidas que somos obrigados a fugir, a reconstruir nossa vida do zero. Isto aí é quando o Mashiach se encontra, quando você se encontra com ele, quando você cruza o caminho do Mashiach. Aí você vai ter que se desconstruir, meu irmão. E aí depois um ciclo de vida com responsabilidades, com o povo de Deus, com cuidando de outros. E nesse período também a gente erra. Nesse período também a gente bate na pedra. A gente ralha com a pedra. A gente se engrandece e às vezes a gente é castigado. A gente talvez não pode entrar na terra prometida ainda. Porque não é porque você virou cristão que você não vai errar. É porque você está em Cristo que você não vai errar. Que você não vai precisar ser disciplinado por Deus. Ok? Então são ciclos de vida de Moisés. É a fé que ele teve. E isso nos ensina a querer sair do Egito, a querer levar o povo de Deus fora desse lugar, a querer ver a nova terra, mesmo que às vezes a gente não consiga entrar lá, que às vezes a nossa vida não possibilite isso ainda. Mas Moisés um dia vai estar na terra prometida, como você também vai estar, se você não deixar sua fé decair. Vamos parar aqui, tá? Capítulo 11, verso 27. Na parte B, nós vamos do 28 adiante, tá bom? Que esse estudo, né, essas palavras aqui, esses pensamentos, seja aos ouvidos de todos aqueles que têm fé no Mashiach, tá bom? Que a sua fé seja edificada por esses homens, que você faz parte de tudo isso. A sua história vai ser contada também um dia. Não só de Moisés, de Abraão, de Isaac, a sua também vai ser contada. Tenha fé. A fé nunca desaponta ninguém. Todos que vivem pela fé, morrem pela fé e serão ressuscitados pela fé. Ok?
Queria só deixar um anúncio aqui para vocês, tá? Vocês podem estar compartilhando os vídeos e também vocês podem entrar nas redes sociais aqui do canal, tá, gente? Eu tenho aqui aparece também cada coisa também, né? Eu tenho aqui, ó, se vocês nessa versão aqui parece que não aparece, mas no computador sim. Você vai ter ali o link do WhatsApp, do grupo, do Telegram também. Você pode entrar nos dois. E no grupo a gente não está muito ativo não, mas quem entrar pelo grupo lá é mais fácil conversar comigo, tirar dúvida, ok? Pedir algum estudo, pedir algum texto bíblico, né? Dúvida sobre algum texto. Então tá bem aqui assim, ó, no computador dá pra ver. Aqui não tá dando pra ver, mas no computador tá aqui, ó, o link do Telegram e do WhatsApp, tá bom? Então vocês podem entrar lá no grupo, que também toda vez que eu for lançar um vídeo novo, eu vou postar lá no grupo, aí vai dar para as pessoas assistirem, né? Porque às vezes o YouTube não notifica, então aí a pessoa fica até sem saber se saiu estudo novo ou não, né? Também eu incentivo vocês a assistirem esse vídeo dos dinossauros aqui, um vídeo muito legal, muito instrutivo, tá bom? Depois nós vamos fazer a parte B aqui desse estudo aqui de Hebreus, e vamos também continuar aí com o estudo do Sermão da Montanha e outros assuntos aí que estamos querendo falar, tá bom? Que a graça e a paz de Yehovah de Mashiach Yeshua seja com todos vocês.